Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nessa videoaula a gente vai entrar na reta final, né? A última unidade do nosso livro. Vamos abordar sobre o processo de globalização e analisar sobre os blocos econômicos. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar junto comigo. A gente está no livro 4, unidade 4, globalização. Bom, a primeira informação que o livro nos traz é que dois termos, né, muitas vezes eles são confundidos, né, ou não são devidamente compreendidos, que é a globalização e a mundialização. São termos que podem gerar, né, um tipo de confusão, mas vamos estabelecer essa diferença, né? Quando a gente fala de globalização, existem diferentes vertentes, né, no qual a gente pode explicar esse termo. Ele já vai ser utilizado a partir da década de 80 e ele está muito relacionado a um processo de integração econômica, integração política, interdependência entre as nações. Em alguns livros a gente pode até encontrar que globalização é o último estágio de desenvolvimento do capitalismo, uma vez que existe uma interação muito grande em âmbitos de cultura, de política, de economia, em termos sociais, né? E aí a gente consegue ter essa compreensão a partir da globalização, tá? Aqui o livro até traz, no segundo parágrafo, né? Para outros, o termo globalização refere-se a uma das etapas da mundialização do capital, no qual existe uma grande influência dos meios de comunicação, né? E já a mundialização a gente vai conseguir entender a partir da aproximação das sociedades. E essa aproximação não vai dizer necessariamente uma interdependência, não vai estabelecer necessariamente uma relação, né, em cunhos de relações econômicas, políticas e sociais. Quando a gente traz a concepção das grandes navegações, né, existem autores que vão até mencionar que esse processo ele foi iniciado nas grandes navegações, até mesmo por essa questão dessa integração econômica com o advento do capitalismo, né? No caso, o capitalismo comercial, lá nas grandes navegações. Já outros passam o entendimento a partir da década de 70. Um termo também passa a ser utilizado mais na década de 80, né? E nesse contexto, né, principalmente após a década de 70, a gente vai identificar diversas transformações no espaço mundial, seja porventura, né, na terceira revolução industrial, que até mesmo, deixa eu subir aqui para vocês acompanharem comigo, que até mesmo o geógrafo Milton Santos chama de revolução técnico-científica e informacional, que é aquela caracterizada pelas inovações tecnológicas, né, os processos de avanço em questões da ciência, de comunicação, informação, automação dos processos, engenharia genética, um avanço tecnológico muito significativo, né? E um outro ponto também que a gente marca na década de 70 é a nova DIT, né? Quando a gente estava lá na unidade 3 e nós falamos sobre as questões do capitalismo, né? A gente viu, por exemplo, que no capitalismo comercial a gente tem o advento da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A DIT, ela faz aquela referência à distribuição, à divisão, né, dentre as atividades que cada país, né, que cada porção, né, vai realizar, né? E no caso lá do capitalismo comercial, a gente viu que, por exemplo, a metrópole tinha como função o fornecimento de produtos manufaturados, enquanto a colônia fornecia matéria-prima, metais preciosos, né? E na década de 70, a gente tem uma mudança totalmente significativa.
Primeiro, até mesmo pelo contexto, né, essa questão, esse aspecto de colonização, metrópole e colônia, né? Em um mundo globalizado, não tem mais esse contexto, né? A gente vai estar agora com base em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E nesse contexto a gente tem a nova DIT, né? A nova Divisão Internacional do Trabalho, no qual a gente vai conseguir identificar, tem até um esquema aqui, né? Como que isso muda um pouco. Inicialmente, né, na DIT, naquela relação entre colônia e metrópole, a gente tinha a colônia como fornecedora de matéria-prima e metais preciosos. Agora a gente vai ter, né, nessa Constituição, os países subdesenvolvidos, que por sua vez vão ser fornecedores também de produtos primários, mas além disso, também de produtos industrializados e capitais, né? Por sua vez, agora os produtos desenvolvidos, eles vão permanecer com a distribuição, com o fornecimento de produtos industrializados, porém em aspectos, em níveis tecnológicos muito superiores, e capitais também. Porém, esses capitais eles vão ser oriundos de investimentos, de especulação, de tecnologias avançadas, né? É um outro contexto que a gente dá à divisão internacional do trabalho. Vamos seguir aqui. Até na 412, né, ele marca, ó, essa busca por mão de obra e a instalação de indústrias em outros países só foi possível graças ao desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à terceira revolução industrial. É aquilo, a partir do momento que a gente tem um avanço tecnológico, se faz necessário uma mão de obra qualificada para atuar nesse tipo de serviço, né? Da mesma forma que em países subdesenvolvidos, para as atividades industriais, também se faz necessário. Só que qual que é um contexto importante a gente mencionar aqui? Até mesmo pelo esquema anterior, a gente viu que tanto os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos serão fornecedores de produtos industrializados. Só que os produtos desenvolvidos são produtos, os países desenvolvidos vão fornecer produtos industrializados com alto nível tecnológico, né? E, em grande parte, esses produtos, né, essa indústria avançada, essa indústria tecnológica, ela não faz, em grande parte, ela não faz uso necessariamente da mão de obra, né, humana, vamos colocar assim. É uma indústria que é robotizada, é uma indústria que é automatizada, tem uma substituição do homem pela máquina. Já nos países subdesenvolvidos, a gente não tem essa marca registrada, né? A indústria ainda vai, né, captar essa mão de obra, tá? Depois disso, né? Aqui a gente tem algumas características do capitalismo, né? Uma das características do processo características da globalização, né? Uma das características do processo de globalização é a revolução tecnológica, que aproxima diferentes lugares por meio do acesso dos meios de comunicação e de transporte. Um exemplo que eu gosto muito de trabalhar em sala, né? Por exemplo, eu tenho uma tia na Espanha, né? Eu quero falar para minha tia que eu tenho alunos maravilhosos no Futuro VIP, que a gente consegue realizar um trabalho muito legal e tudo mais, parará. Só que isso, digamos, né, que seja em 1910, né? Como que eu faria essa comunicação? Certamente seria por carta. Eu escrevi minha cartinha, endereçava para minha tia. Essa carta chegaria na Espanha, certamente em um longo período de tempo, né? Demoraria alguns meses para minha tia receber essa carta. Hoje, 2021, já não é assim, né? Num contexto no qual a minha tia tem um telefone, tem um smartphone, sabe usar, tem acesso à internet, eu pego o meu celular,
através do meu aplicativo de mensagens, WhatsApp da vida, e mando uma mensagem instantânea. Isso aproxima, me aproxima da minha tia, né? Tendo em vista os meios de comunicação. Um outro exemplo, eu não entendo muito bem de futebol não, tá, gente? Mas eu lembro que na época que o Neymar foi pro Paris Saint-Germain, foi um alvoroço, né? Dentre os amantes de futebol, tudo mais, não sei o quê. E em uma escala de segundos, essa informação já estava disseminada por meio da internet. Então, isso aproxima as pessoas. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente não pode esquecer que, por um lado, aproxima, mas, por outro lado, também vai gerar grandes distâncias. Porque lembra o exemplo que eu falei da minha tia? Eu coloquei essa hipótese com a minha tia tendo um smartphone, com a minha tia tendo acesso à internet. E, infelizmente, no mundo, a gente tem grandes desigualdades socioeconômicas. Então, da mesma forma que, por um lado, existem pessoas que podem ter esse acesso, existem pessoas que não podem ter esse acesso, né? Até mesmo quando a gente... É um assunto que, em vários momentos, a gente vai mesclar com que, no caso da globalização, com fatores que a gente já viu anteriormente, né? Quando a gente falou sobre capitalismo, a gente também falou, no momento, sobre o consumismo. Um outro exemplo disso é o iPhone. Aí vocês depois me corrijam caso eu esteja errada, eu acho, né? Que o último iPhone, eu não sei se é iPhone... É depois do 10, não sei se é 10, 11, 12, 13, não sei qual é o iPhone. Mas o último iPhone lançou aí, né? E alguns R$1.000. Eu não sei, acho que tava... Ai, gente, agora tá me falhando, mas eu não sei se era... Acho que era cerca de 10 mil, não lembro, né? Enfim, o aparelho tá lá, né? Até saiu teve uma entrevista na época que os desenvolvedores dos iPhones, eles falavam que quando eles lançam um aparelho, né, ao mercado, na sua base já está sendo desenvolvido outro, exatamente por essa questão do consumismo e tudo mais, Aí, o aparelho tá lá, compra, entre aspas, quem quer, compra quem tem condições. Porém, tendo em vista, assim, algumas especificidades do aparelho, a gente sabe que é um aparelho bom. Por exemplo, no quesito da câmera, é uma câmera muito boa. Então, isso gera interesse. Só que também vai gerar um distanciamento muito grande, uma vez que nem todo mundo tem poder de compra desse telefone. O que saiu agora também, acho que é da Samsung, acho que é o Samsung Z Flip, né, aquele que abre e fecha, acho que tava 8 mil, 9 mil reais também, uma coisa assim. Aí você vê, poxa, mas não devem se criar novos aparelhos? Sim, devem, é uma questão de evolução tecnológica. O aparelho ele vai ter mais recurso, tem mais memória, tem mais isso, tem mais aquilo, é mais rápido, né, mais eficiente. Só que isso também, da mesma forma que aproximam as pessoas, distanciam em outros aspectos, tá? Aí depois, né, dito isso, o livro ele continua que atualmente o acesso à internet nos permite conversar com pessoas que estão distantes, realizar pesquisas, mas cabe ressaltar, assim como as novas tecnologias aproximam diferentes povos que estão distantes, ela também distancia pessoas em certo ponto, à medida que deixamos de conviver com o mundo real e passamos para o virtual. Aí isso é um outro ponto também, né? Eu não sei se aqui no livro tem essa charge, agora eu não me recordo, mas é uma charge extremamente conhecida, no qual é uma família, está no dia de Natal, sentados à mesa, né, na hora da ceia, e, né, por mais que, assim, para uns o Natal seja uma data religiosa, para outros seja uma data comercial, independente do caráter que cada família vai admitir para o Natal, né, tem muitas famílias que sentam à mesa e fazem aquela comunhão, né, ficam conversando durante a ceia e tal, trocas de experiências, e aí, né, tendo como base esse entendimento de Natal, a charge ela faz uma crítica, porque todos estavam à mesa, durante a ceia de Natal, com o telefone na mão. Então, ao invés de realizar a interação face a face, né, a interação com quem está ali do seu lado, você estava no telefone. Então, isso gera um distanciamento muito grande, né?
O livro também que traz outro exemplo dos namoros virtuais. Hoje existem vários aplicativos, né, em relação a isso. São formas de convivência, né, são formas de relação que geram, né, esse distanciamento, de certa forma, né? E depois aqui, ó, ranking dos países em relação à população que tem acesso à internet, né? Ó, Catar chega a 99%, Emirados Árabes, o Brasil não está, né, ainda não entrou aqui, né, nessa lista, porque aqui eles pegaram, né, os que têm mais acesso, né, e os que têm menos acesso. E no Brasil a gente tem ainda nem todo mundo tem acesso, né, principalmente, obviamente, né, os mais pobres ainda não têm, e sem contar que aqueles que possuem acesso à internet, às vezes, não têm uma internet de qualidade, né? Eu digo isso como um exemplo meu, enquanto profissional de educação, né? Tendo em vista o contexto de pandemia, eu pensava que eu tinha uma internet razoável, uma internet boa, né? Antes da pandemia, porque eu conseguia fazer meus trabalhos, né, de pós-graduação, conseguia utilizar, né? E quando eu me vi na necessidade, né, de ficar mais tempo na internet, né, de pegar um notebook e precisar fazer várias coisas ao mesmo tempo, gravar aula, editar aula, postar aula, ficar em aula online e tudo mais, eu vi que a minha internet já não era tão boa assim, né? E esse é um outro ponto, além das pessoas que possuem acesso, às vezes esse acesso não é de grande qualidade, né? Depois ele me falando, né? Percebe-se por meio dos dados anteriores que o acesso à internet no mundo é desigual, muito desigual mesmo, né? Os países mais pobres ou que têm sistemas autoritários não possuem acesso à internet, então meio de educação, quando comparado aos países mais tecnológicos desenvolvidos. Outro fator que contribui para o processo de globalização é o avanço dos sistemas de transporte, que influencia diretamente no deslocamento de pessoas, de mercadorias e serviços, já que diminui o tempo gasto de viagem e melhorou a qualidade, permite assim a intensificação dos fluxos. Isso aí é um outro ponto muito interessante, né? Porque quando a gente fala de globalização, não é só uma questão dos meios de comunicação, né? A questão dos meios de transporte também. Por exemplo, para que determinadas mercadorias cheguem até a gente, né, para que possa existir o consumo de determinados produtos, muitos produtos são importados. Então, se a gente não tiver um sistema de transporte eficaz, essa relação não vai ser estabelecida, né? E isso estou falando em questões somente de mercadorias, sem contar, por exemplo, o deslocamento de pessoas, seja para a questão de turismo, seja para o próprio deslocamento de pessoas, para a questão de serviços, tendo em vista que muitas pessoas trabalham, né? As pessoas trabalham é uma forma de trabalho no qual as pessoas não ficam fixas, né? É comum as pessoas viajarem a trabalho para uma prestação de serviço, ou seja lá qual for a forma de trabalho, né, dessa pessoa. Mas quando a gente tem esse avanço no sistema de transportes, automaticamente essa intensificação de fluxo se estabelece. Isso é totalmente importante. A gente viu, por exemplo, essa imagem aí que tá mostrando sobre a China. A gente viu que a China é nosso principal parceiro comercial, tanto em aspectos de importação e exportação. E a China, né, tá do outro lado do mundo. Logo, se a gente não tiver um sistema de transportes eficaz, as nossas relações econômicas não, por sua vez, né, não vão ter uma grande eficiência, não serão otimizadas. Depois ele fala, né, esse último ponto de globalização, antes da gente entrar em blocos econômicos. Com a globalização, ocorreu no mundo uma tendência de padronização cultural e estabelecimento de uma sociedade de consumo influenciada pela cultura ocidental. Tal aspecto pode ser evidenciado com a introdução de valores e hábitos como fast food, moda, passeios ao shopping, na música, séries e tudo mais. Ao mesmo tempo que a globalização tende a padronizar, em outros momentos ela cria desigualdade e exclusão. Eu acredito, né, até mesmo tendo em vista esse período de pandemia, que muitas pessoas, né, eu, vocês também,
tiveram acesso a algumas plataformas de streaming, né? Seja Netflix, seja Disney Plus, seja Star Plus, seja Amazon Prime, o próprio YouTube, né, por sua vez, porque foi um momento no qual a gente se viu, né, nesta necessidade. E, por sua vez, são práticas que a gente identifica muito em uma cultura ocidental, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, tá? A minha mãe, ela mora no bairro de Bangu, na Zona Oeste, muito próximo ao shopping. O bairro de Bangu, ele tem, né, uma característica, assim, muitas pessoas brincam, por ser um bairro muito quente, né? Tendo em vista até uma questão geográfica mesmo, né? Que é um país que está cercado, então não tem uma grande circulação ali, então em dias quentes ele fica muito quente, em dias frios ele fica muito frio. E se tornou, tendo em vista a presença do shopping naquele bairro, o shopping se tornou, né, um ponto no qual as pessoas não vão necessariamente para comprar ou para lanchar. As pessoas iam ao shopping simplesmente para ficar no ar-condicionado, né? A minha mãe era uma dessas pessoas. Minha mãe já idosa, né? Não tinha mais, tipo assim, filho para criar, tem neto para criar e tal. Fazia essas atividades em casa e tava com tempo livre. Vou passear no shopping, vou ficar no ar-condicionado, né? Era uma forma de distração. E isso era muito legal, porque assim, tinha um encontro, da mesma forma, vamos encontrar no shopping, pra ficar sentado lá e conversar. Aí eles criaram, né, antes da pandemia, tinha um espaço exatamente para isso, espaço de conversação e tal. Era um ambiente muito agradável mesmo, né? E aí, com a pandemia, isso acabou, né? O shopping fechou por um tempo, depois quando o shopping reabriu, não tinha mais esse espaço, né, para as pessoas ficarem próximas. E a minha mãe sentiu muito mesmo, né? Entre outras pessoas que usavam esse espaço. E aí você vê, é um hábito ir ao shopping, passear ao shopping. E esse hábito é o quê? Mais uma influência da cultura ocidental, né? É difícil, tô falando que é difícil você encontrar alguém que não goste do hambúrguer do McDonald's da vida, de um Burger King, de um Dobbs, que seja, né? De um KFC, enfim, né? São práticas que, tendo em vista essa disseminação de cultura, essa disseminação de cultura de fato, né? A predominância de uma determinada cultura, ela vai se perpassar pelas outras, né? Até o que a gente viu, quando nós estudamos sobre a questão da regionalização, vimos que existe a regionalização por áreas de influência. E vimos também a questão dos Estados Unidos, né? A atuação dos Estados Unidos, enquanto um território de influência, ela vai para além do bloco americano. Por quê? Tendo em vista ser uma potência econômica, mundial, política, militar, né? São fatores que vão para além, né? Gerando essa grande influência da potência que os Estados Unidos é. Bom, vamos seguir aqui. Aqui foi só um jogo rápido, né? Tendo em vista, assim, filmes e séries que vocês costumam ver, interessante, depois façam, tá? Que vocês vão ver assim, qual o país de origem, a banda de onde é. E pode ser, né, que alguns alunos tenham como resposta uma origem mais ocidental, né? Apesar do que, eu não sei se contempla o caso de vocês, mas de uns tempos para cá, a gente está tendo uma influência já na porção oriental muito significativa, né? Com os K-pop. Eu posso estar usando a expressão errada, porque eu não tenho um grande entendimento sobre isso. Eu agora não sei se K-pop é uma questão do estilo da banda ou se K-pop é o nome da banda, né? Eu sei que, por exemplo, tem uma banda que é o BTS. Eu sei que tem essa, né? Os outros nomes eu não sei. Então, pode ser que, por exemplo, aqui, quando alguns alunos fizerem esse exercício, na questão de artistas e bandas, tenha uma influência oriental, tendo em vista essa questão
do K-pop, tá? Que é um fenômeno recente que a gente está identificando nesse momento. E também, eu sei que tem séries também, né? Tem filmes sobre que eles também fazem e tudo mais. Depois aqui, né, em relação ao seu estudo, a gente vai ter depois uma videoaula no qual eu venho batendo esses exercícios, tá, gente? A atual fase do capitalismo limita o poder do Estado, a manutenção de estabilidade da economia, e em função disso, muitos países subdesenvolvidos vão adotar políticas neoliberais. O neoliberalismo é a abertura da economia, tá? É essa menor interferência, às vezes a não interferência do Estado na economia. Aqui também, para finalizar, que ele mostra que uma outra marca do capitalismo é a expansão das transnacionais, aquela empresa que vai ter, né, suas bases para além da sua sede, para além do seu país local, e isso por diversos fatores, né? Quando os países vão apresentar condições mais atrativas, seja por mão de obra barata, seja por fragilidade em leis trabalhistas, leis ambientais, fiscalização, né? Aí que depois ele continua falando sobre a questão das transnacionais. E por fim, né, um ponto que a gente jamais pode deixar de mencionar, que é a desigualdade estabelecida, os prejuízos, né, os problemas que a gente identifica no processo de globalização, seja a desigualdade social, o desperdício tendo em vista um consumo muito significativo, degradação do meio ambiente, consumo excessivo dos recursos naturais, poluição e, consequentemente, a produção excessiva de lixo, tá? Essa aqui é uma imagem clássica que mostra, de um lado, a favela de Paraisópolis e, do outro lado, um condomínio luxuoso, mostrando, né, essa desigualdade, essa segregação muito clara dentro do espaço. E aqui, essa parte final da nossa matéria é sobre os blocos econômicos, uma vez que, tendo em vista essa questão da globalização, os países eles vão procurar formas de se fortalecer. E esse fortalecimento ele vai se dar por meio de alianças, por meio da formação desses blocos econômicos. Aqui a gente tem, né, a configuração deles, tá? Vou falar um pouquinho sobre eles. A APEC, que é esse que tá aqui amarelinho, tá? A APEC, ela vai fazer a relação aos países da Ásia. Não vou mencionar todos aqui, depois eu vou pedir para que vocês olhem mais atentos, né? Mas eu vou mostrar, assim, aqueles que vão ter, né, um ponto, assim, mais significativo pra gente, né? A SEI, que é o vermelhinho, tá aqui em cima, ó, SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que aí já pega, por exemplo, Ucrânia, Uzbequistão. Sem sombra de dúvida, nosso queridinho Mercosul, como países integrantes, no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. NAFTA, verdinho aqui em cima, tá? NAFTA. Pegando os Estados Unidos, México e Canadá. Sim, todos os blocos são importantes dentro dos seus contextos, tá, gente? Por exemplo, a União Europeia, dentro do contexto da Europa, é fundamental. E, por sua vez, também vai gerar benefícios, né? Como eu falei, esse aspecto de alianças, ele é em prol de gerar fortalecimento na economia, né? Então, obviamente, depois ele vai repercutir em outros países. E aqui, né, essa parte que eu acho muito importante, a gente conseguir entender, para além dos blocos econômicos, as fases de integração. Por exemplo, um bloco ele pode ser uma zona de preferências tarifárias, no qual os países pertencentes a este grupo, eles vão passar a eliminar, a reduzir as tarifas. Pode ser uma zona de livre comércio, que vão eliminar tarifas para que exista maior circulação de mercadorias, né, dentre os países membros. Pode ser uma união aduaneira, no sentido de padronizar as tarifas entre todos os membros do bloco, né? Pode ser um mercado comum,
com livre circulação de pessoas, de serviços, de capitais, aqui ele está trazendo um exemplo, né, a União Europeia. Pode ser uma união econômica e monetária, no qual a gente vai ter o estabelecimento de uma moeda única, tá? E aqui ele vem mencionando alguns, né, que a gente não pode deixar de mencionar. A União Europeia, criada lá em 93, né, propondo o fim das barreiras alfandegárias e a implantação de uma moeda única, que no caso foi o euro. A União Europeia passou por algumas situações, né, tendo em vista países que vão querer adentrar ao grupo e outros países que vão querer sair, né? Em 2006 houve a questão da votação, no qual o Reino Unido quis, né, se retirar da União Europeia, que a gente viu no outro momento, quando a gente estava falando lá da Europa, a questão do Brexit. NAFTA, que já foi criado em 88, pega o Canadá, os Estados Unidos, e anos depois vai aderir o México vai aderir ao bloco. Existem estudos, né, que falam, por exemplo, o NAFTA, por um lado, ele beneficia muito os Estados Unidos e o Canadá, mas em alguns aspectos não tem o beneficiamento do México, uma vez que ele não permite a livre circulação de pessoas, né? E isso muito em relação às consequências socioeconômicas do México. Aqui está mostrando, né, a questão do fluxo de pessoas do México para os Estados Unidos e do Canadá para os Estados Unidos. Nosso queridinho Mercosul, que foi assinado lá no Tratado de Assunção em 91, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Ele estabelece a livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, livre circulação de serviços, bens. A gente tem uma política comercial única, temos a adoção de uma tarifa externa comum. Além dos membros efetivos, a gente também tem, né, outros membros, que no caso Bolívia, Chile, Colômbia. Em 2012 tivemos a adesão da Venezuela, mas que teve, né, os seus problemas em questões políticas, né? E em 2016 foi afastado, né? Depois a gente fala da PEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Esse é um dos blocos mais importantes da Ásia. Ele vai englobar, né, a Oceania, a Ásia e a América. Tem uma atuação muito significativa. O principal objetivo desse bloco é a questão da redução das tarifas alfandegárias dentre os países membros. Isso vai gerar um desenvolvimento na economia da região, né? Aqui uma foto mostrando, né, os líderes da PEC, né? E, aqui já são os exercícios. E só para finalizar, né, sobre a questão da PEC, é que, assim, além dos projetos ligados ao setor, uma diferença em relação à PEC são os projetos unidos à sociedade, também à economia, que é uma questão diferenciada, que vai pegar a questão de corrupção, terrorismo, né, que tenta promover a igualdade entre gêneros, e esse é um ponto bem interessante da PEC, tá bom? Galera, então eu encerro por aqui, e no nosso próximo encontro eu já venho realizando a correção dos exercícios da sanidade, tá bom? Até a próxima!